os telespectadores aqui da TV, um importante canal para a nossa região, no Médio Sertão. E nós, enquanto secretaria aqui, a gente fica agraciado com essa oportunidade, né? E o olho de São Bento, assim, a gente se emociona muito porque é um olho d'água muito importante para a nossa cidade, né? Tão importante quanto qualquer outra atividade das nossas vidas aqui, né, do município. O olho d'água hoje, está aqui o diretor do SAI, que pode até falar com mais propriedade do que eu na sua fala, que abastece quase 60% da população de Paixões, né? E o nosso trabalho enquanto meio ambiente é tentar ao máximo ajudar o SAAI, né, a equipe do SAAI, a preservar aquele local. No entorno do Olho d'Água de São Bento, nós temos ali uma área de preservação ambiental já tombada por lei. Ela é em torno de 20 hectares de mata. Nós, até o ano passado, você estava no período das queimadas, sim, né? E nós tivemos aquela luta toda, nós temos ela todo ano na época da seca, né, que é chamada período de estiagem, entre as pessoas ainda insistem em tocar fogo em tudo, né? Então ali a gente tem todo aquele cuidado, um carinho mais pelo Olho d'Água de São Bento por conta de abastecer a população de Paixões, parte dela, né? Sim. Então existe aquela APA, né, que é a Área de Preservação Ambiental, que já é uma lei tomada por lei de 2004, a lei 133, e a gente fica sempre atento àquele olho d'água. Nós temos todo um trabalho ligado ao SAAI, nós temos o químico do município que está sempre monitorando o teor da água, né? Até na sua fonte, na sua nascente mesmo, a gente tem aquele trato, nós meio ambiente. A partir que sai dali para a tubulação, já vem os nossos amigos do SAAI, para ter o cuidado de chegar com água de qualidade para parte da população de Paixões. Então o olho d'água tem essa magia para a gente, porque o maior cuidado por conta de abastecer e pessoas beber daquela água. Sim. Então a gente tem, nós meio ambiente tem um pouco de cuidado mais ali, de preservar, né? No cuidado de preservar aquele local. Nós temos também o fiscal ambiental, né? Deixa eu ver se eu falo certo. Josimar Coelho, não é isso? Isso mesmo. Seu Josimar, conte um pouquinho para nós aí da sua experiência com o meio ambiente aqui nos arredores. Eu acho que o senhor é filho de Pastos Bons, né? O senhor me falou. Sou filho de Pastos Bons. Como é que é? O senhor deve ter acompanhado aí geração, né? Outra geração antes de nós, tudo. Como é que é ver hoje o Olho d'Água de São Bento no que ele está hoje, né? Qual é a experiência de se acompanhar, né, todo o desenvolvimento, a organização e tudo mais? Boa tarde a todos. O Olho d'Água de São Bento, vou falar assim como é a história que nasceu, né, a história de São Bento, né? Ali em torno daquela fonte ali existia uma aldeia dos índios, né? Ali era a morada dos índios. E com a chegada dos vaqueiros, que foi quando surgiu a cidade de Pastos Bons, né, eles tinham ali como ponto de referência para descanso dos vaqueiros e o rebanho que ia em direção a Goiás. E eles ocuparam aquilo dali e os vaqueiros expulsaram os índios, né, daquela região ali. Uma das ocas dos índios ali era ali, tinha em outros locais, tinha em outros locais aqui próximo dentro do município. E quando eles se acamparam ali, eles acharam uma estátua, né, que hoje, por isso que dá o nome de São Bento, né? De São Bento, eles acharam a estátua de São Bento, a imagem de São Bento. E eles tentaram, né, fazer a igreja ali, mas ali não dava certo. Então foi transferido dali lá para cima, mais para cima um pouquinho, distante ali de uns 500 metros de distância ali, né? Então a história nasceu aí. E quando nasceu o município de Pastos Bons, há 259 anos atrás, né? 259 anos atrás foi emancipado o nome, foi dado origem ao nome de Pastos Bons, que não era Pastos Bons, era Bons Pastos, né? Era o contrário, Bons Pastos por causa da questão da história do gado, né? Era Bons Pastos porque tinha pastos para os animais. Então, ali, só completando a história, a fala dele aqui, como nasceu a história do Olho d'Água São Bento, né? Então, essa é a história, como nasceu ali a história. Agora, sobre a questão do São Bento, a história que nasce ali, a história do Olho d'Água, ela tinha suas características, né, de abastecer o centro histórico, né? O centro histórico de Pastos Bons, porque a população de Pastos Bons não era no bairro, era no centro,
né? No centro histórico, lá em Era torno, aquele espaço em todo torno ali, né? da igreja de São Bento ali, o Certo. pessoal morava ali, né? Mas a água não era canalizada, né? Sim. Então a água para abastecer as famílias ia nas costas ou das pessoas ou de animais, né? Curetas, né? Que eles levavam água para abastecer. Então, e tinha outras fontes próximas ali, né? Pinheiro, Pinga, né? Que tinha Maribondo, né? Que são outras fontes que tem dentro do município de Passos Bons, na área urbana, né? Na área urbana tem outras fontes que o pessoal se abastecia, que são águas também naturais, né? Com qualidades, né? Boa, tanto quanto a do Olho d'Água São Bento, né? Essas que eu falei, toda essa história da questão da água que abastece Passos Bons é uma água de qualidade. Porém, né, a água que foi canalizada, né, foi a água do Olho d'Água São Bento pela quantidade de água, né? Pela quantidade de água que foi feito toda a dinâmica, que foi montada uma estrutura, né, para o pessoal banhar, né, o pessoal lavar roupa, lá tem os tanques, né, que o pessoal lavava a roupa, né, e fazer suas necessidades básicas, tudo tinha lá, né? Hoje, né, com a estrutura que foi feita, aí mudou, né, que hoje está canalizado para o bairro, né, parte do bairro e o centro da cidade, né? Então foi isso. E aí em torno ali nasceram outras olhos d'água, né? Porque nós temos uma bacia aqui, esse chapadão aqui é uma bacia, né? Uma bacia que abastece nossas nascentes, né? A bacia, ela tem a chapada, né? E ela fica vazando para um lado e para outro, né? E o Olho d'Água São Bento recebe uma dessas vazões, né? E dentro dessas vazões aqui nasceu as outras nascentes, né? As outras nascentes. Há alguns anos atrás veio um geólogo aqui, né? E ele foi até lá, eu levei ele até lá, né? Ele era da articulação do semiárido, né? A ASA, articulação do semiárido maranhense, né? E eu levei ele lá e quando ele entrou lá dentro, que conferiu tudo direitinho, eu não sabia sobre a história dessa bacia. Aí ele me perguntou, tem um chapadão por aqui? Eu disse, tem. Pois é, esse chapadão é que abastece aqui, né? Então, para você ter uma ideia como é que surge aquela água ali, que hoje mantém, olha, eu tenho 59 anos, né? Eu vou fazer 60 anos. Eu nasci ali na Rua Benedito Leite, próximo dali, né? E já conhecia aquela estrutura ali, já conhecia aquele nascente ali, e ainda hoje continua do mesmo jeito que está, né? Então, assim, é cultura viva, né? Cultura viva, então, assim... Descendente de índio. Então, assim, esse é o objetivo do nosso quadro, em trazer assuntos diferentes, mas eu tenho certeza que um assunto como esse, ele vai fortalecer a mente, seja do adolescente, do adulto, né? São curiosidades sobre Pastos Bons, né? Que nem todo mundo sabe, né? A história viva de verdade, né? Então, assim, é muito bom, muito obrigada, senhor, por estar aqui conosco, contribuindo, obrigado, né? Com essa informação, porque realmente é a riqueza pura. E por falar, assim, Olho d'Água de São Bento, né? Reservatório, né? Dentro do Olho d'Água de São Bento, porque antigamente a gente bebia água, realmente chamava lá na minha região, quando eu fui criada, chamava de grota, né? Onde nascia ali, né, a água, e juntava assim aquele tipo um poço, naturalmente ficava aquela água limpinha, tudo, a gente pegava a água para beber dali. Dava o nome Cacimba. Cacimba. Pois é. Aí eu acho que era mais ou menos assim, exato. isso, né? Cacimba. Né? Mais ou menos assim. E aí a gente vê hoje a forma que está, né? E o diretor do SAAI, o seu Maiorzão, vai nos explicar melhor como que funciona, como que hoje, né, funciona toda essa estrutura, esses benefícios naturais, esses recursos naturais, né, como é que ele vem beneficiar a população, né, para que tá lá o Olho d'Água e houve aquela estrutura feita ali, né, conte para nós aí um pouquinho da história do SAAI dentro de Pastos Bons, conte aí para nós, para complementar aí a história cultural, né, do início do Olho d'Água. E agora nós vamos entender como que ele chega nas torneiras, né? Meio que 100%, podemos dizer que 100% natural. Né? Então isso é realmente um milagre, né? Diga para nós. Boa tarde, Benilde, Raifran, Josmar. Boa tarde você que nos acompanha por este canal. SAAI, eu digo que hoje é o órgão mais importante do nosso município.
é onde abastece a população. E eu posso dizer que estamos de parabéns à população de Pasto dos Sonhos, Sim, com certeza. porque nós temos águas com abundância aqui. E o SAAI, ele foi criado, vamos começar por aqui, ele foi criado em agosto de 1971, o prefeito na época era o seu Deusdete Gaspar, conhecido como Dito, já em memória, né? E ele teve a ideia, não só a ideia, mas a necessidade de ter criado o SAAI. Nessa época a população, a cidade era lá no centro histórico, o pessoal morava lá embaixo, né? Mas começou a crescer para cá também. Mas nessa época lá houve a necessidade de colocar água nas residências. A população crescendo, e aí o prefeito teve a ideia de criar o SAAI. E aí foi criado o SAAI. O olho d'água tinha bastante água para abastecer a população. Foi feito um reservatório, lá no olho d'água mesmo. Tem um minador, e mais embaixo um pouco fizeram um reservatório com capacidade para 50 mil litros de água. E aí lá do minador é canalizada para o reservatório. Do reservatório, essa água ela é canalizada, ela é bombeada para as residências. Lá a gente faz um pequeno tratamento dela lá, à base de cloro, só para terminar de finalizar, mas a água lá é 99% mineral, água de primeira qualidade. Com isso, essa água foi canalizada lá para o setor histórico, mas Pastos Bons cresceu muito, vem crescendo, cada ano vem crescendo. E aí, aqui, antigamente, eu conhecia como Pissarra, não sei, eu só tenho meus 40 e poucos anos, mas Pastos Bons começou a crescer para cá para cima, né? E aí, houve a necessidade também de canalizar essa água para cá, porque lá a água era sobrando. Né? Para você ter uma ideia, o olho d'água de São Bento, juntamente com o olho d'água Ribamar Torres, eles têm uma capacidade de jogar 45 litros de água por hora. Por hora. Então, vamos dizer que abastece aí 50% da nossa população, o olho d'água lá, São Bento e Ribamar Torres. Eu digo que aquele local ali é o coração de Pastos Bons. Por isso há uma preocupação muito grande em preservar aquilo ali. E esse ano foi uma luta grande com essa queimada ali. Rapaz, a gente sofreu muito. Lutamos muito para não deixar, mas a gente conseguiu impedir, né? E a nossa luta é essa. Então o SAAI foi criado nessa época e a gente zela muito por aquilo ali. Porque eu, como diretor do SAAI, a gente tem essa preocupação de preservar, porque a gente sabe da importância daquilo ali. É muito importante a gente preservar aquilo ali, porque a gente não consegue hoje, eu hoje não consigo administrar o SAAI se o São Bento desaparecesse. Não consegue. Você não consegue. Vira um caos, né? Vira um caos, vira um caos. É verdade. Mas é muito importante que ela nasça. É um negócio sério, é sério, né? é sério. É complicado. Então, Benilde, é isso, né? O SAAI foi criado nessa época e é importante a gente frisar aqui das pessoas, da população, usar água com responsabilidade, com consciência, né? Sem desperdiçar. Porque a gente que está à frente ali, a gente luta por isso, Refrão. Com certeza. Entendeu? O SAAI, a gente trabalha ali com muita responsabilidade, com transparência, porque a gente quer levar água de qualidade para as pessoas e com muita responsabilidade. Então, podemos dizer que a dona de casa, né, os moradores, no momento em que eles economizam a água, né, de uma certa forma, evitar o desperdício, ele está contribuindo aí para o uso sustentável, porque ali, gente, uma cidade abastecida por uma fonte natural não é normal. Não é todo lugar que se tem, né? Só para complementar um pouco aqui, as pessoas que são abastecidas com a água do São Bento e do Ribamar Torres, porque Pastos Bons é grande, nem todo mundo é abastecido com essa água de lá. Certo. Hoje nós temos 22 local de água, são 2 nascentes, com mais 20 poços artesianos que abastecem a população inteira. Somado, né? Mas quem é abastecido com a água do São Bento e do Ribamar Torres não tem problema de falta de água. Não tem. Então, são os privilegiados. Privilegiados, né? Isso. Isso é muito bom, porque a falta de água
numa rua, num bairro, né? Realmente vira faz uma zoada, não Contar a faz? história lá da água milagrosa. Você falou Sim, algumas a água vezes. do milagre, Eu creio. porque as pessoas que dizem que vêm fazem promessa para vir pegar um pouco da água de São Bento, porque ela é uma água milagrosa. Vou te contar uma história que aconteceu. Lá dentro, a água é bastante água ali, né? E acontece que surgiu uma nascente no tronco de uma árvore lá, né? E aqui na nascente, aí a árvore, um pau, né? Ele apodreceu e subiu, e tinha um oco aqui o pau, né? Como a água chegou aqui, aí a água subiu. E lá em cima, a água desceu, né? Aí o pessoal ia, milagre, como é que essa água tá na forma assim, nessa altura, né? Então, aí, mais ou menos uns 2 metros de altura, né? Aí o pessoal, isso tem alguns anos atrás, né? Aí o pessoal foi lá e verificar, e não descobriu o que era, porque a água subia e descia, né? Era aquele tubo de água, ele subia e descia, ninguém entendia o que era que estava acontecendo. Depois a gente descobriu que era fenômeno da natureza mesmo. Era um milagre da natureza, né? A água vinha da serra, isso entrava no oco do pau e subia, só pela força da água. Ela subia e descia e o pessoal pensava que era. Porque a água, na verdade, tem um ditado que a água em pedra dura, né? Tá no mar, até que a água realmente, tipo assim, quando ela vem, que você impede, que ele vai, né? Ela vai procurar os seus aquela canais. história que você falou da nascente, que ela sumiu de um terreno e apareceu no outro lá na frente, né? Isso e aí acontece, real. Né? São os fenômenos naturais, não é história de trancoso, não. Que a gente não consegue explicar, mas que realmente acontece. Principalmente em área que é preservada, né? Que é cuidada. A gente consegue observar isso através do cuidado, né? Que as pessoas têm. Outra coisa que a gente queria que os 3 conversassem para nós, se eu puder participar, quando a gente diz que as nascentes de pastos bons, né, alimenta os afluentes dos rios. Conte para nós aí como é que é aí esse afluente, como é que é aí esse trabalho aí, esse percurso, né, das nascentes a chegar, por exemplo, no Rio Parnaíba. Por exemplo, nós temos também um colega nosso, que é conterrâneo nosso também, que ele é apaixonado pelo meio ambiente. Hoje ele é diretor da Chapada das Neves, Jaci Ribeiro. Ele começou esse trabalho, né, de identificação das nascentes, né, olhando as árvores aos arredores dessas nascentes. E aí, quando eu me juntei com o Josmar, que já existia na secretaria, quando eu assumi em 2018, aí eu disse, Josmar, o que você acha da gente fazer esse trabalho, porque já se fez também? Percorrer todas elas. Ele fez o trabalho dele, vamos fazer o nosso também. Sim. Né? Então a gente começou a adentrar, a ver onde que tinha as nascentes, onde que ela nascia, se era de fato nascente. E a gente começou a fazer ponto de georreferenciamento, a identificação delas de fato, né? Aqui no caso a gente tem algumas imagens, né? Isso, né? Que são delas, né? De fogo. Aqui lá no Bom Jardim. Então assim, Bom Jardim tem muitas. Então assim, e um dados que nós temos aqui, em Pastos Bons, é que as nascentes que nascem aqui, 51% dela vai diretamente alimentando os afluentes que descem para o Rio Itapecuru. De um lado da BR para o lado de lá. De um outro lado para cá, descendo ao centro histórico, 59% dela alimenta diretamente os afluentes do Parnaíba. Né? Por ela alimentar esses afluentes que formam um córrego, riacho, que vão descendo, vão adentrando, é que nós tivemos em 2019, 18 e 19 praticamente, o pessoal da Chess, da barragem Boa Esperança, em Guadalupe, e o monitoramento deles mesmo, vieram até Pastos Bons e naquela época era a prefeita Iriane, fecharam uma parceria com a gente para eles adentrar nessas nascentes. Algumas estão dentro de propriedade particular, né? Então foi pedido uma ajuda nossa aqui do meio ambiente para adentrar nessas propriedades e outras que não são particulares, para a gente ver como é que estavam essas nascentes, se degradadas, se desmatadas, se poluídas, para a gente começar a fazer um trabalho, porque eles viram esse olhar carinhoso com o rio deles, né? O rio Parnaíba, automaticamente, né, já vai interromper um pouco lá a minha barragem. Então, essa parceria foi de suma importância para nós, Pastos Bons, porque
quando eles vieram e fecharam essa parceria com a gente abraçou a causa, porque além da gente já estar na luta, com o Josimar aqui, né, já está na luta, o Josimar já está na luta até mais do que eu, muitos anos atrás do que eu, nessa luta ambiental, eu cheguei para a gente somar força. Aí vem mais uma empresa dessa para nos juntarmos, então foi de suma importância. Porque eles têm um viveiro também lá de produção de muda nativa, junto com nós aqui, nós juntamos as forças e a gente chegou no primeiro ano de parceria com a Chest a 22 mil árvores plantadas em recuperação dessas matas ciliares. Dos afluentes, da nascente, do que alimenta os afluentes que desce para o Parnaíba. Então já foi uma força para esse rio. E a gente fica sempre aqui com o Josimar nesse monitoramento dessas nascentes, tanto do rio que desce para o rio, e Itapecuru também. Então, assim, as nascentes de Patos Bons, nós temos esses dados. Que 51% delas que nascem de um lado, vai descendo, que se junta com o riacho, com o córrego, e vai diretamente para o rio Itapecuru. Para o outro lado, 49% dela, incluindo o olho d'água Ribamar Torre e o olho d'água de São Bento, são afluentes que descem para o rio Parnaíba. Então, nós temos esses dados que a gente fica com esse cuidado com as nascentes, né? E o Estado como um todo também tem esse cuidado, esse olhar carinhoso para a parte dos bons, né? Eles ficam de olho porque sabem que nós temos. Nós não temos o rio dele, mas nós temos a nascente que alimenta o rio. O rio de todo o Estado, né? E é de onde sai. Claro que não é assim, hoje, amanhã fez mais uma hora, vai, né? Sim. É um efeito gradativo, né? Que de qualquer forma chega. E algumas pessoas, na época, né? Por exemplo, propriedade que tinha aquela nascente, com um pouco aquela resistência, eles estão fazendo aqui. Aí a gente apresentava, daqui é o pessoal da Chess, nós estamos aqui de Participação do Meio Ambiente, e essa nascente continua sendo a nascente da sua propriedade. Só queremos é que você tenha a sua consciência de que a gente vai. Às vezes o cara desmatou, plantou capim. Não, vamos fazer o seguinte, continue com o seu capim, mas nós vamos plantar algumas árvores aqui para proteger, porque essa nascente, pra você ter ideia, quando a gente contava a história para o proprietário, ele disse, conversa é essa, rapaz? Desperta, né? Alimenta os afluentes que descem para um rio, então vamos nos ajudar. Alguns deixaram para adentrar, outros ficaram aqui receio e tal, mas a gente conseguiu fazer um trabalho de quase 30 mil árvores plantadas, recuperando essas matas ciliares. Muito bom. E esse realmente é o papel, né, da Secretaria do Ambiente, né? Porque às vezes, principalmente a região aqui que era muito gado, essa questão do capim, do gado, ela é uma coisa que vai muito bate de frente com a questão da preservação, né? Com certeza. Bate muito, porque para nascer o capim, eu fui criada numa região que tinha muita palmeira de coco babaçu, muita mesmo, tá? E eu fui embora, morei no Amapá há muitos anos, estudei, fui lá, tudo. Quando eu voltei para o Maranhão, que eu cheguei, que eu olhei, quando eu entrei no estado, eu já percebi a diferença. Foi a quantidade de palmeiras que eram retiradas, porque matava o capim, né? E o agricultor precisava, aquele pecuarista precisava plantar o capim para sustentar o gado. Então, existe muito isso. Então, eu creio que o papel da secretaria nesse sentido, ele é muito bom, porque ele orienta com responsabilidade, com cuidado, né? De não fazer, por exemplo, o pecuarista perder, mas também o meio ambiente ganhar, né? Só complementar aqui um pouquinho, assim, para quem está nos assistindo, a nossa Secretaria de Meio Ambiente hoje, ela é habilitada, junto ao Estado, para expedir alguns documentos, né? Nós somos habilitados desde 2015, renovamos agora há dois anos, o nosso termo técnico junto à SEMA, ou seja, o Estado dá algumas delimitações para a gente, mas deixa a gente também livre para emitir, fiscalizar. Então, assim, nós, você falando do pecuarista, nós não somos inimigo nem da pessoa que cria e nem tampouco do agronegócio. Sim. Nós não somos inimigos do agronegócio. Nós só queremos que o agronegócio deixe a nossa área de reserva, que é 35% para essa parte nossa do sertão, e o outro ele pode suprimir, tendo a licença do Estado, a licença federal, e ele vem buscar a nossa licença. E a gente não empata. O prefeito hoje, o prefeito Enoque, ele pede para o seu secretariado, toda reunião nossa, que ele junta o secretário, ele pede, atenda todo mundo bem. Sim. Se você não conseguir resolver o problema, mande para mim, mas se você não conseguir, mesmo assim, atenda bem. Sim. Ele quer que a pessoa venha na minha secretaria e ele saia satisfeito. Ele vai na Secretaria de Saúde, ele saia satisfeito. Ele vai no SAI, ele saia satisfeito. Que a gente atenda. E nós, aqui,
tanto eu como o Josimar, nós temos um trabalho de emissão de documentos, certidões de uso e ocupação do solo, algumas licenças ambientais, a licença de construção, licença prévia, mas todas elas nós vamos fiscalizar e a gente explica para o proprietário como é que funciona. Aí nós fiscalizamos e depois a gente emite. Só que assim, o agronegócio, ele deixando a nossa área de preservação, a chamada APP, que é a área de preservação permanente, por lei, 35%, o resto ele pode suprimir e ninguém vai atrapalhar o projeto de ninguém. Né? Até porque não é lei municipal, é federal, É né? federal, com Aí todo certeza. cidadão, né, vamos ali se encaixar na Sim, lado sim. a lado, né? Com certeza. Do setor. Graças a Deus, Tá aqui, certo. nós não temos problema. Assim, nesse incidente aqui ocular, grandes problemas com o agro nós não temos. Nós temos um grande produtor que respeita a secretaria, que vem procurar a secretaria, leva a gente lá, olha, essa área aqui eu deixei. Aí a gente vai ver no mapa lá de fato, que essa APP está correta. Nós fizemos um trabalho também com um grande produtor aqui em 2020, mais ou menos. Ele teve um problema com o Ministério Público, justamente de ter suprimido uma área que não estava licenciada, não pegou licença e nem a autorização do município. Mas nós fizemos um TAC na época, de acordo com ele fazia um trabalho de replantio. Né? Uma área que, por exemplo, eu desmatei aqui, mas eu quero essa área para plantar. Pronto, nós vamos ceder as mudas e você bota o seu pessoal para plantar. Então, dessa parceria com o Grande na época, rendeu 10 mil mudas, entre mudas e sementes. Muita coisa. Né? E essa área hoje é destinada para o município, quase 300 hectares. Né? Então, todo agricultor grande do agro tiver essa ideia, ele vai ter o projeto dele e vai ter o meio ambiente para a gente sustentável. É isso que a Até ideia. porque, gente, assim, tudo está em desenvolvimento, nada está definido, né? No mundo, assim, você vê. E antes, a questão da soja, a gente via muito para o sul do país. Hoje, o sul do Maranhão predomina, né? A cultura da soja. E, assim, esse é o trabalho de parceria que a gente entende que a Secretaria de Meio Ambiente deve ter. Né? De educar, de orientar, de prestar um serviço técnico. E a gente que não é técnico, o empresário, ou agricultor, o pecuarista que não é técnico, ele não... Às vezes ele acha que está fazendo bem, né? Mas não está fazendo da forma correta. E tendo uma orientação de um profissional da área, né? Sempre né? É mais fácil. Aí isso Josimar pode falar. Eu vou falar aqui, talvez o Marielzão possa até me ajudar. Nem tudo isso que a gente coloca aqui é glória. Já está pensando que isso aí tem algumas coisinhas também que tem os desafios, tem as dificuldades. Né? Por exemplo, no povoado dele, né? Chamado Troia, né? Onde, não sei se tu nasceu lá, foi? Nasci lá. Pois é, lá tinha 60 nascentes. Ó, um povoado tinha 60 nascentes. Há mais ou menos 26 anos eu estava contabilizando aqui, um jornalista chamado Mário Roge, não sei se você conhece ele, de São Luís, do projeto Tijupá. Ele esteve aqui, né, me procurou, conheci ele nos eventos por aí, né, e ele disse assim, eu queria um papozinho com você. Ele disse, eu queria ir numa região que tivesse bastante nascente. Eu digo, pô, pronto, nós já sei onde é. Nós detectamos lá umas 60 nascentes, né? Eu já sabia que existia. Nesse período, né, dessas 60 nascentes, nós ficamos 2 dias trabalhando lá, né? Nós contabilizamos que tinha desaparecido 40 nascentes. 40. De 60 ficou, de 60 aparecido 40. Só tinha 20 nascentes, né? E foi comprovado isso quando nós estávamos georreferenciando as nascentes. Quando nós fomos georreferenciar, nós fomos lá. E não encontramos mais a quantidade de nascentes que tinha nascido. Consequência disso. O que foi que aconteceu para essas nascentes desaparecer? Né? Para nós, né, ficou bem claro que a chegada da questão que acaba de falar, sobre a questão do desmatamento, né? Desmatamento descontrolado, né? Descontrolado, e que chegava aí, metia a máquina, derrubava, e depois, no começo era assim, montando as cavoeiras. Você lembra lá quando chegou ali naquela chapada do Brejo Grande ali, um monte de. Olha, tem 300 carvão, 300 fornos funcionando ali naquela região. 300 fornos, já pensou? 300 fornos queimando madeira nativa, na mesma região, na região dele lá. Não, só para você ter uma ideia, não era tudo glória não foi tudo glória não. Período X de Passos Bons foi esse período aí, tá?
que desapareceu. Aí muitas nascentes morreram, né? Muitas nascentes morreram, né? Mas a natureza, sabe, é um fenômeno. Para mim é uma coisa extraordinária. Você nem acredita que tinha uma... Agora, por exemplo, desapareceu tudo, né? Aí a reportagem, nós fomos lá referenciar nascente, quantas tinham, né? Não encontramos mais nem as 20 que estavam lá, só foi 17 nascentes que a gente encontrou, né? Então, significa que, nesse período, quando eu fui com ele, nós encontramos 20 ainda, né? Agora já não encontramos mais nem 20, mas aí a gente já está sabendo que já nasceu outra lá. Tem um proprietário que tem uma terra aqui próximo, inclusive próximo de lá. Eles ficam para um lado e eles ficam para o outro. Não tinha nenhuma nascente. Não tinha nenhuma nascente. Né? E ele fez um comentário com a gente. O vaqueiro achou uma nascente ali, no local que está nascendo uma água ali. Aí nós pegamos transporte e fomos bater lá. Com dificuldade, nós chegamos até lá no pé dessa nascente lá. Né? Olha, já está jorrando água lá. Daqui mais uns tempos, de onde ela nasce para o local que ela está correndo, já dá mais ou menos uns 200 metros, 300 metros, que ela já está correndo. Né? Então, provavelmente, daqui mais uns tempos, né, ela já está chegando, né, uns 600 metros, ele pode considerar que ele tem uma nascente de excelente, né, qualidade. Dentro da propriedade dele, que não tinha nenhuma. Então, significa que... essa está sendo preservada. Né? Essa ninguém mexe lá. Você vai mexer na nascente da terra que não tinha nenhuma, né, e hoje tem. Aí, para mim, o que significa isso? Que aquela nascente que desapareceu do outro lado da serra, né, do outro lado da chapada, ela brotou do lado de cá. Do lado de cá. O caminho das águas, né, que ninguém pede. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe como é que acontece. A mesma coisa é aqui a 12 quilômetros aqui de distância, né? Que eu falei há pouco, né? Sobre a questão da nascente lá, que tem 24 mil litros de água a hora, né? Essa nascente, ela não corria, ó. Ela não descia nada, né? Ela nascia ali e ali mesmo ela ficava. Mas a natureza, né, coisas da natureza, o projeto chegou com qualidade, isso que a gente fala, o projeto com a questão do desmatamento com qualidade, com a observação, né, respeitando os limites, né, fazendo o processo, toda a dinâmica que deve ser feito, né. O que acontece? A nascente a água começou a aumentar, o volume da água começou a aumentar e a água começou a descer. De onde ela nasce para onde ela chega, no baixão, 600 metros. E ela chegou lá. O dono da propriedade fez uma pequena barragem e mediu a água. Né? E mediu a água. Quando ele mediu, para ele mesmo foi uma grande surpresa pela quantidade de água que ela está jorrando. Né? Para nós, a maior surpresa foi essa água, 24 mil litros d'água, sai aqui, está dentro dessa barragemzinha pequena e não corre 1000 metros. Ela some. Desaparece. Ninguém sabe onde é que ela vai. Ela some dentro da água, desaparece a água. Né? Será que ela vai jogar em algum outro ponto? Chamado rio subterrâneo. Porque, como é que qual é a outra explicação que vai ter? É rio subterrâneo. Ela vai nascer em alguns lugares por aí. Assim, cada nascente tem sua história. Né? Você está falando ali do Vanderlei, né? Pois é, eu sei com mais propriedade um pouco daquela história ali, daquele olho d'água. Que é próximo de lá. Ali era um povoado chamado Coité. Samambaia. Samambaia. Quem morava lá era o irmão do meu avô, chamava de Romão. Aí lá morava o tio Joaquim, a mulher lá do bolo lá. Morava o tio Joaquim, morava o João do Romão. E lá, o olho d'água que chamava olho d'água do Coité. E lá, quando era na época do verão mesmo, ele não corria não, era bem fraquinho. Aí eles iam buscar água lá mesmo, era no jumento, na cureta. Né? Mas com a chegada do seu Vanderlei, que comprou lá a propriedade, e ele fez a pré-reservação, lá é uma coisa espetacular. Lá é uma coisa linda de se ver. Você precisa ir lá para você ver. Essa é pertinho. Se era para a gente colocar um exemplo aqui de preservação, de proprietário que zela e que cuida, a gente pode citar o nome do seu Vanderlei. Vamos dar os parabéns aí para o seu Vanderlei. É muito organizado. Com certeza. Certamente ele vai ser mais beneficiado, né, porque a natureza ela retribui tudo aquilo de bom que você faz para ela. Então, assim, encerrando o nosso quadro de hoje, né, nós conversamos aqui sobre
as nascentes em derredores de Pasto dos Bons, dentro da área do município de Pasto dos Bons, e que abastece os rios, né, do estado, como também contribui para o abastecimento do Rio Parnaíba, que eu chamo Rio Parnaíba um dos rios mais importantes, né, do Nordeste. Para quem morou em Teresina é apaixonado pelo Parnaíba, né? Então, assim, eu também tive um período da minha vida em Teresina, então, assim, eu acho muito, muito importante, né, esse cuidado, né? E, assim, o recado que a gente quer deixar com esse quadro, com essa conversa, é despertar no cidadão, não só de Pasto dos Bons, mas de toda a região, né? Cidadão geral, o empresário, o aluno, o professor, a dona de casa, né? A conscientização do uso sustentável de todos os recursos naturais. Isso é importante, porque futuramente novas gerações, elas não vão só ouvir falar, elas vão vivenciar, né? Hoje, a próxima geração já não vai vivenciar o que o seu Josimar vivenciou, certamente, o que o Rezan já vivenciou, né? Experiência, certamente. Mas, como o percurso da água ninguém pode impedir, né? Ela vai sair em outro lugar, corre risco de repente a nascente que subir aqui sair em outro município, em outro canto, né? Ninguém sabe o que pode acontecer. Mas, com o objetivo nosso, da TV Premier, é levar a conscientização do uso sustentável dos recursos naturais, como, por exemplo, a água, né? Que esse mês de março tivemos aí o mês da água. Então, aguarde aí novos quadros, novas participações, tudo com o objetivo de informar, de levar notícias, despertar, de conscientizar. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Obrigado também. Gente, Valeu. Tchau. olhar a garganta. Tá certinho. Estava mandando aqui o link pro pessoal olhar. Manda para mim. Depois